400 joules. E pelo enunciado ele já me disse que a energia mecânica será constante, se conservará. E o gráfico de sua energia potencial em função do espaço percorrido é dado a seguir. Ele fez um gráfico da energia potencial em joules à medida que esse cara se desloca. E representando o gráfico assim, mal e porcamente, é mais ou menos isso. Ó. Ele parte de 150, quando ele está na posição de 4 metros, essa energia passa para 400, lá no ponto 8 a energia potencial vai para 0, e em 10 metros a energia vai para 200, um pouquinho acima aqui. Pergunta que ele faz: assinale a afirmação correta. Letra A. No ponto S igual a 0, a energia cinética é 150 joules. Não. No ponto 0, a energia potencial é 150 joules. Nas nossas aulas de energia, nós vimos que energia mecânica é a soma da energia cinética mais das energias potenciais. Se ele me disse que a energia mecânica é 400, e no gráfico está me dizendo que na posição 0 a energia potencial é 150, mais passa menos, a energia cinética na primeira posição seria 250 joules. E ele falou que era 150. Não, 150 é a potencial. Então a letra A está falsa. Letra B. No ponto S igual a 4 metros, a energia cinética é máxima. Não. Quem é máxima é a energia potencial. Usando a mesma ideia, já que a energia mecânica é 400 e a energia potencial no ponto 4 também é 400, eu acabo descobrindo que a energia cinética naquele ponto é mínima. Ela vale 0. O cara está querendo me sacanear, falso. E o gráfico, né, dá a sensação que o gráfico foi lá para cima, então é máxima. Mas quem que é máxima? Quando a gente olha o gráfico, a gente tem que estar atento, né? O que está dizendo no eixo Y, o que está se informando no eixo X. Esse cara está de sacanagem com a gente. No ponto S igual a 8, a energia cinética é mínima. Pô, sacanagem, quem é mínima é a energia potencial que cai a 0. Usando a mesma relação dos itens anteriores, a energia mecânica, o enunciado que jurou que era 400. A energia cinética eu quero descobrir. E já que no ponto 8 a energia potencial é 0, eu descubro que na posição de 8 metros a energia cinética é máxima e vale 400. O cara disse que é mínima. Ele queria que eu me confundisse, né, a energia potencial do gráfico com a energia cinética. Bom, no ponto S igual a 8, a energia mecânica é nula. Mas como que é nula? Como que é nula se ele falou que a energia mecânica era 400 e se mantinha constante? Tá de sacanagem comigo, cara. Letra E. Tem que ser, né? Tem que ser. A não ser que a questão tenha algum erro. No ponto S igual a 10, a energia cinética é 200. No ponto S igual a 10, deixa eu tentar melhorar o gráfico nojento que eu fiz. Em S igual a 10, que a gente poderia dizer que é aqui assim, o gráfico estava me dizendo que a energia potencial era 200. Como a energia mecânica é a soma da cinética mais da energia potencial, o enunciado me garantiu que a energia mecânica é 400. Eu quero descobrir a energia cinética. E a potencial no ponto 10 é 200, mais passa menos, 400 menos 200, energia cinética é verdade, 200 joules. Confirmamos que o item E é verdadeiro. Já vou fazer o 87 que tu pediu, né? Já vou fazer ela, só deixa eu ver se tem alguém com dúvida para a galera não ficar com ciúme. E aí, vai, aonde? Cadê a gurizada que faz exercício aí tem dúvida? Não te esquece, cara, eu não sou mágico, sou professor de física dos normais. Por incrível que pareça, não posso te ensinar física se tu não treinar em casa. Beleza? Tem que ficar bem claro isso aqui pra gente. Porque senão depois eu não durmo direito. Se eu achar que vocês vão mal no vestibular por culpa minha, aí eu prefiro parar de dar aula. Então tem que tomar cuidado e assumir as responsabilidades. Se tu não estiver exercitando, olha no espelho e fala, não é minha. Se estiver exercitando e não aprender, pode meter no meu.
ajudar bastante. É lançado com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. É a velocidade inicial dele, 10 metros por segundo. Sobre um plano horizontal, como mostra a figura abaixo. O trabalho realizado pela força de atrito cinética até que o corpo pare, vale. Ele quer saber o trabalho da força de atrito até o corpo parar. Peraí, será que esse corpo tinha energia quando ele foi lançado? Se ele tem velocidade e tem massa, ele tem energia, né? Qual é o tipo de energia? Cinética, parabéns, energia da velocidade. Vamos calcular quanto esse cara tem de energia? Massa do sujeito, 5. Velocidade do cara, 10. Sobre 2. A energia cinética que ele tinha quando ele foi lançado é 10 vezes 10, 100. 100 vezes 5, 500. Parcela em 2 vezes, 250. Joules, não é reais, infelizmente. Joules. Peraí, se eu arremessei o cara e no início ele tinha 250 joules, quando ele parar, qual é a energia cinética dele? Se ele parou, passou para 0. Quem que retirou esses 250 joules dele? Só pode ter sido o atrito. Então tu vê, eu calculei a energia cinética. Se ele tinha essa energia cinética e se arrastou até parar, a única explicação é que o trabalho da força de atrito foi menos 250 joules. É a única explicação para ele ter parado. Quer dizer que o atrito retirou toda a energia dele. Por que foi negativo o trabalho do atrito? Justamente porque estava retirando energia. O trabalho realizado pela força de atrito cinética até que o corpo pare vale menos 250 joules, letra E. Então tu vê, eu não precisei usar nenhum teorema complexo nem nada. Eu simplesmente calculei a energia que o corpo tinha e já que ele se arrastou até parar, ele perdeu toda essa energia. Culpado, o atrito. Quanto que o atrito retirou de energia? 250 joules. Então o trabalho do atrito, menos, porque retirou, 250 joules. Show de bola. Então, vamos fazer mais aqui. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Grato. E aí, galerinha, pode pedir mais uma? Onde? Fala, garoto. 87, depois 92. 87 já vai servir para o colega também. Eu já vou emendar 92 depois. Rosalinha, agora estou me empolgando. Página 105. Voltamos à página 105. Exercício 87, hein, parceiro? Essa é para ti também. O ninja que sempre pega. URGS. Trilegal isso, cada um. Um menino desce a rampa de acesso a um terraço, dirigindo um carrinho de lomba. Carrinho de lomba? Uma rolimã na minha época. A massa do sistema menino carrinho é 80 kg. Utilizando o freio, o menino mantém, enquanto desce, a energia cinética do sistema constante, igual a 160 joules. O desnível entre o início e o fim da rampa é de 8 metros. Qual é o trabalho das forças de atrito exercidas sobre o sistema durante a descida da rampa? Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo quadrado. Ótima medida. Aí está a lomba e ali está o menino com seu carrinho. Ele impede que é radical. Ele tem um olho só, ele se feriu na outra descida. Então, ó. A massa do menino e do carrinho, a massa da encrenca toda é 80 kg. 80 kg. Usando o freio, o menino mantém, enquanto desce, a energia cinética constante igual a 160 joules. Ele disse que durante toda a descida, a energia cinética vai ser 160 e vai ser constante. Engraçado, quando o cara desce uma ladeira, a tendência é aumentar a velocidade, né? Então o guri está usando o freio para não deixar a velocidade aumentar e não se matar no final da brincadeira. O desnível entre o início e o fim da rampa é de 8 metros. Entre o início e o fim da rampa, o desnível é de 8 metros. Qual é o trabalho das forças de atrito exercidas sobre o sistema
potência lomba. Energia potencial gravitacional. Vamos calcular qual é a energia potencial gravitacional que o guri tem acumulada na altura do carrinho? Energia potencial gravitacional. Massa do sistema menino carrinho, 80 kg. Gravidade aproximada na superfície da Terra, 10. Altura da lomba, 8. Energia potencial gravitacional, 8 vezes 8, 64, com mais 2 zeros, 6.400 joules. Eu pergunto, por que a energia cinética do guri, que era 160, não aumentou em 6.400 joules durante a descida? Porque ele estava usando freio, porque o atrito gerado pelo freio foi retirando essa energia à medida que ela ia, à medida que o carrinho ia descendo, ele foi tirando essa energia que poderia ter sido transferida de potencial gravitacional para o carrinho. A única explicação para a energia cinética ter permanecido constante é que alguém foi retirando essa energia à medida que ele foi descendo. Só pode ter sido trabalho da força de atrito. Já que a força de atrito está retirando energia, o que eu coloco aqui na frente? Menos. Quanto de energia teve que retirar? Os 6.400 joules. Teve que retirar toda essa energia potencial gravitacional que o carrinho acabaria ganhando. Vamos ver. Está lá. Menos 6.400 joules. Letra B. Eu acho que a questão poderia ficar mais completa se ele falasse a velocidade inicial do carrinho. E assim, se o carrinho tivesse, ia ficar mais legal a questão, se o carrinho tivesse a partir do repouso. Aí ele dá uma descidinha, na hora que ele chega a 160 joules, ele começa a usar o freio para a velocidade não aumentar, certo? Aí eu ainda teria que retirar daqueles 6.400 os 160 que ele aproveitou na forma de energia cinética. Mas o enunciado da questão não nos permite fazer essa análise. E também não tem, um trabalho menor que, um trabalho de menos 6.240 poderia ser interessante também. Bonita questão. Similar a outra, a gente não chegou a precisar usar teorema. A gente calculou a energia que o cara tinha e já que ele não acumulou aquela energia, ela foi retirada. Retirada pelo atrito. Peraí que tinha 92, desculpa, não esqueci. Vamos fazer 92 no embalo aqui que a galera com dúvida está em extinção, meu querido? Vamos que vamos. 92, então isso podia ter emendado, Questão 92 da página 105. Ouro Preto, está dizendo bonito, hein? Uma partícula que se deslocava em movimento retilíneo e uniforme, resultante de 0, com velocidade de 3 metros por segundo no sentido positivo do eixo X, sofre a ação de uma força F, que atua na direção X e que varia conforme o gráfico. Então tu vê, ele forneceu o gráfico da força em newtons à medida que o objeto se desloca em metros. A força era nula e de repente a força sofreu um pico. Lá na posição de 2 metros, a força sofre um pico que vai até 4 newtons e depois se reduz até 0 na posição 4 metros. A massa da partícula é de 0,5 ou 50 kg. Determine o trabalho realizado pela força F sobre a partícula entre as posições 2 metros e 4 metros. Ele quer o trabalho da força F. Eu não sei, mas eu acho que a minha aula foi pouco para essa parte aí. Eu não lembro de ter comentado com vocês como é que se calcula o trabalho de uma força variável. Eu acho que essa eu vou ter que assumir. Pessoal, eu te apresentei a fórmula do trabalho de uma força. E inclusive usei ela para deduzir outras equações. Então, o trabalho de uma força é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Essa fórmula ela tem uma limitação gráfica. Só para força constante. Se a força não for constante, a fórmula vira lixo. E para tu poder calcular o trabalho, tu
exponencial elástica, caixas ao quadrado sobre 2, eu tive que fazer através da área do gráfico. Então é possível que eu tenha falado. Ele pediu o trabalho da força. Eu não posso usar a fórmula, por quê? Porque a força não é constante. Então o que eu faço? Eu calculo a área. Que figura geométrica é essa aqui? Triângulo, como é que é a fórmula da área? Base vezes a altura sobre 2. Quanto é a base de 2 até 4? 2, né? E a altura do nosso triângulo? 4 dividido por 2. 2 dividido para 2, 4 joules. Agora eu não sei se eu li toda a questão. Ele falava que essa força era contrária ao movimento, algo desse tipo? Não, né? Então por isso que não tem nem respostas negativas. Porque se fosse uma força contrária ao movimento, né, o trabalho seria negativo. Letra D. Letra D. Ótima pedida. Para força variável, calculamos a área do gráfico. Boa. Quem dá mais? Yeah. Deixa eu pegar uma apostila aqui. Desculpa. Vamos que vamos. 91 aqui está no cantinho, ela deve caber nesse cantinho aqui. Vamos ver. 91. Analise as seguintes afirmações. 4 afirmações ele fez. Vamos analisar todas elas. 1. Quando uma pessoa está escorregando numa superfície horizontal, a força de atrito realiza um trabalho resistente. Trabalho resistente, o nome já diz tudo, né? Que resiste ao movimento, que é contrário ao movimento. Quando uma pessoa está escorregando numa superfície horizontal. Então, né, eu posso sair correndo e deslizar. Quem vai deslizar? Finge que uma pessoa. Enquanto o objeto ia para um lado, a força de atrito atuava no sentido oposto do movimento, né? Sempre que a força atua no sentido oposto do movimento, o trabalho é dito resistente e vai dar um resultado negativo por estar retirando energia do corpo. Eu concordo. Quem está escorregando na superfície horizontal, o atrito está atuando contrariamente ao movimento, por isso inclusive que a pessoa para. Trabalho resistente, um trabalho que resiste ao movimento. 2. Quando um corpo é lançado para cima, o seu peso realiza trabalho motor na subida e resistente na descida. Pô, peraí, quando eu jogo a caneta para cima, enquanto ela sobe, o peso atua para onde? Para baixo. A caneta está subindo e a terra está puxando a coisa para baixo. Então na subida o trabalho é resistente. E depois na descida o trabalho do peso, já que o peso atua para baixo e o objeto desce, aí o trabalho é motor. Ele trocou. Na subida, quando o corpo sobe, deslocamento para cima, peso para baixo, vetores com sentidos opostos, trabalho resistente. Na descida, enquanto o corpo desce, o peso colabora, trabalho motor. Ele falou o contrário, safado. Quando o corpo é lançado para cima, seu peso realiza trabalho motor na subida e trabalho resistente na descida. Não. Contrário. 3. Se o corpo está em movimento, é porque a força resultante sobre ele está realizando um trabalho motor. Se o corpo está em movimento, é porque a força resultante é zero. Se o movimento for uniforme, ele não falou que é uniforme, né? Ele não falou que é uniforme. Então deixa eu ver. Se o corpo está em movimento, tipo esse aqui, ele não falou que tipo de movimento, né? Se o corpo está em movimento é porque a força resultante sobre ele está realizando um trabalho motor. Eu não posso afirmar isso. Por exemplo, quem era resultante na cadeira? Começa com A, termina com trito. Muito bem! Tudo bem para vocês que era a força de atrito resultante? Porque o peso e a normal se anulam, né? A força resultante no corpo era o atrito, que apontava para mim, né? Na minha direção. Concorda comigo? Acabei de achar um exemplo que mostra que esse item está errado. Basta achar uma situação em que vá contra o item para o item estar falso. Na maioria dos casos é verdade. Se eu começo a puxar a cadeira para mim aceleradamente, a força resultante atuava para frente enquanto o objeto se deslocava para frente. Nesse caso, a força resultante era, de fato, realizando um trabalho motor. Mas quando eu arremessei a cadeira, a força resultante era o atrito.
no trabalho motor? Não necessariamente, o que torna o item falso. Tu vê como eu tive que pensar para ter certeza da brincadeira? Questão 4. Se uma pessoa empurra a parede de um edifício com uma força de 100 newtons durante 3 horas, ela realiza um trabalho de 300 joules. Não, meu querido. Se eu fico empurrando aqui com 100 newtons, eu estou fazendo uma certa força, mas qual é o deslocamento? Zero. Se eu jogar a fórmula, fica 300 vezes zero, que dá zero. Então não é força vezes tempo, né? Impulso é que é força vezes tempo. Não. Apenas uma. Letra B. Engraçado que ele não fala qual, né? Mesmo o cara tenha errado a questão, né? O cara pode acabar tendo o gabarito correto. Por isso que não deve ser de vestibular nenhum isso aqui, né? Pela madrugada. Quando eu lembro de vestibular, uma coisa que me vem na cabeça é quando uma faculdade que hoje está espalhada pelo país todo fez um vestibular, fez um vestibular em São Paulo e a galera estava desconfiada que o vestibular estava muito fraco. E aí botaram um cara que era analfabeto para fazer o vestibular dessa faculdade, que eu não vou citar o nome para evitar processos. E tu acredita que o cara que é analfabeto passou em primeiro lugar no vestibular para direito dessa universidade particular de São Paulo? É brincadeira, bicho. Isso apareceu na matéria de jornal e tudo mais. Perigoso isso, né? Para tu ver como às vezes a gente está no lugar errado mesmo, né?